Holding familiar paga ITCMD sobre o patrimônio líquido? Pessoal, eu já falei que não vai ser sempre que eu vou conseguir fugir do juridiquês. Provavelmente, quando você viu o título desse vídeo, se não for contador nem advogado, deve ter ficado com aquela coceira na cabeça. Então é o seguinte, para você que torceu o nariz quando viu esse título, eu te prometo que vou simplificar ao máximo a explicação para você entender esse ponto que é importantíssimo dentro do mundo da holding familiar. E para você que já manja do assunto, vai ficar ainda mais fácil. Porque neste canal você não vai encontrar enrolação. Não vai ter live de 2 horas, nem vídeo de 15 minutos, com um monte de blá 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 para te passar uma migalha de informação. Quer ver? Então acompanha aqui comigo. Não faz muito tempo que lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma turma de desembargadores definiu que o ITCMD, isso mesmo, você já sabe, né? O Imposto sobre Herança ou sobre Doações, quando relacionado à participação societária, tem que considerar o patrimônio líquido da empresa. E isso aconteceu não há muito tempo, lá no meio de 2019. Só que tem muita gente com dúvidas sobre a aplicação prática dessa decisão. Tem gente que ainda não entendeu e pior, tem gente que entendeu tudo errado. Bom, primeiro, você tem que entender o fundamental. O que é patrimônio líquido? Se você quiser uma definição mais contábil, eu te contaria que aquela clássica explicação da diferença entre ativo e o passivo da empresa. Mas eu acho que ainda não seria claro o suficiente para vocês. Para você entender mesmo, vamos pensar em matemática. Olha só, patrimônio líquido é igual à soma dos bens e direitos de uma empresa, como dinheiro, em caixa, imóveis, menos as obrigações dela, como são as dívidas que ela tem, as contas que ela tem para pagar, as despesas com manutenção dos bens que ela tem e os salários. Mas, Diogo, já que é matemática, o que compõe o patrimônio líquido? O cálculo do patrimônio líquido? Olha, na lei das SA, que traz essa definição, tem lá o artigo 178, que diz que patrimônio líquido é dividido em capital social, reserva de lucros de capital, ações de tesouraria, ajustes de avaliação patrimonial e patrimônio líquido negativo. Olha, eu não inventei todas essas palavras, você pode conferir, está lá na lei, e eu sei que é difícil de entender. Mas eu não vou te confundir tentando explicar cada um desses conceitos, principalmente um vídeo curto como esse. Cada um desses itens merecia um vídeo só para eles, a verdade é essa. Então, se você quiser que eu faça, escreve aqui embaixo agora mesmo nos comentários, que vocês sabem que eu faço mesmo, mas eu dependo de vocês para isso. Bom, o que importa de tudo isso para a holding familiar e a questão do ITCMD? Acontece que o fisco, né? Sempre o fisco, resolveu que quando uma holding for herdada, o que tem que ser levado em consideração é o valor dos bens da empresa. Como se fosse a empresa que tivesse falecido. Pode uma coisa dessa? A empresa não morre, ou morre. Bom, a verdade é que o que pode acontecer é o seguinte, durante a implementação de uma estratégia de holding familiar, acontece um acidente com o patriarca ou com a matriarca da família e por causa disso tem que abrir o inventário dos falecidos. Triste, né? Mas acidentes, infelizmente, acontecem. Aí, o que entra no inventário? Os imóveis? Não, porque os imóveis, você já sabe, já passaram para a empresa. Ela é a dona dos imóveis. O que entra no inventário é a participação societária que os falecidos ainda tinham, ou seja, as cotas societárias ou as ações. Essas cotas, essas ações, tem um valor pré-estabelecido desde o momento em que os bens foram entregues para compor o capital social da empresa. E esse valor é aquele que o regulamento do imposto de renda diz que pode ser, que é o valor histórico do bem, aquele declarado para a Receita Federal na declaração de imposto de renda. E por que isso? Para não gerar ganho de capital. Agora, se você tem uma lei que te permite dar um valor para um bem, no caso, o bem é a cota social ou a ação, não tem por que pensar que o inventário, a base de cálculo vai ser outra, né? Senão esse mesmo valor histórico pelo qual você passou o imóvel para a empresa. Daí que essas cotas que vão ser dadas têm que ser avaliadas com base no patrimônio líquido da empresa, que tem o capital social como um de seus componentes. Quer um exemplo para tirar qualquer dúvida, já que o assunto é complicado? Vamos lá. O José e a Maria abriram uma holding familiar. Presta atenção. Eles entregaram para ela 2 imóveis, que tinham um valor histórico somado de R$300 mil. Os seus 2 filhos entraram na empresa na sequência, recebendo 70 mil cotas em doação, cada um deles. O que em São Paulo é isento de ITCMD nesse valor. Vocês fizeram a conta?
Nesse exemplo, faltam 160 mil cotas para doar para os filhos nos próximos anos. Só que no começo do ano seguinte, o José acabou sofrendo um acidente e faleceu. Então essas 160 mil cotas vão para o inventário. Aí o ITCMD incide sobre o patrimônio líquido da empresa, certo? É isso. Então, é capital social que vale 160 mil reais, mais todos aqueles outros elementos que eu contei, que no caso dessa empresa totalizam zero. O ITCMD vai considerar qual valor então? 160 mil reais. Olha, não vai me dizer que tem que levar em conta o valor dos imóveis da empresa no mercado, porque não é isso que a lei está falando. Se você discorda, até espero que você escreva aqui embaixo, que eu vou adorar debater com você. Mas aproveita para deixar o seu like e para passar esse vídeo para o seu amigo advogado ou para o seu amigo contador, que ainda está com dúvidas sobre esse assunto. Eu quero todo mundo aqui inscrito e com o sininho ativado para continuar tornando esse canal um centro de debate sobre holding familiar. Eu conto muito com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.